criança, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Bem-vindo à nossa segunda aula desse mês de outubro, onde nós estamos conhecendo um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Semana passada você aprendeu que o Espírito Santo é este Consolador prometido por Jesus aos seus discípulos e a todos nós, e que hoje nós podemos desfrutar dessa presença em nossas vidas. E hoje nós iremos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Então eu convido você neste momento a pegar a sua Bíblia e nós vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz bem assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bom, nós vamos aprender na aula de hoje um pouquinho mais sobre a pessoa do Espírito Santo na Trindade. Nós já vemos aqui, estamos vindo já há alguns meses falando sobre a Trindade. E quando nós falamos sobre Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Deus Espírito Santo, nós sempre temos o costume de dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando nós falamos dessa maneira, às vezes pode nos dar a impressão que a Trindade, que o nosso Deus, funciona como um pódio, onde Deus Pai seria o primeiro, Jesus Cristo seria o segundo e o Espírito Santo seria esse terceiro lugar, a terceira pessoa da Trindade. Mas, como você aprendeu na aula passada, quando nós falamos do nosso Deus, nós falamos que nós servimos um único Deus. O nosso Deus é único, formado de três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Trindade, se ela funcionasse como um pódio, ela não se sustenta. Não teria como nós crermos, nós acreditarmos nesse Deus que é único, mas ele acaba se classificando como um pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Não, nós aprendemos que o nosso Deus, a Trindade, ela é igual. Olha aqui, igual. Os atributos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são iguais. Então, nós não podemos ficar com isso no nosso coração nem na nossa mente. O Espírito Santo, nós dizemos que ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele não fica na terceira colocação da Trindade. O nosso Deus é um único Deus, composto de três pessoas que são exatamente iguais no propósito, na essência, no poder, na divindade. E aqui em Mateus, onde nós lemos, conta uma passagem muito linda do início do ministério de Jesus aqui na terra. Ele estava ali iniciando aquilo que ele viveria nos próximos anos. A Bíblia nos diz que havia um homem chamado João Batista. João Batista, ele era primo de Jesus, aqui levando em consideração, a genealogia, o parentesco terreno. Então João Batista era primo de Jesus. Nasceu 6 meses antes de Jesus, ele era mais velho. Mas João Batista tinha uma missão muito maravilhosa.
ele anunciava sobre aquele que viria, sobre aquele que batizaria as pessoas não com água, mas com o Espírito de Deus, aquele que salvaria o mundo. João Batista tinha alguns costumes bem diferentes. Ele usava uma roupa com pelos de camelo, um cinto de couro, sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Mas ali João Batista pregava sobre Jesus Cristo, sobre aquele que viria, e convidava a todos que se arrependesse dos seus pecados. Um dia, João Batista estava pregando, fazendo aquilo que era seu ministério, e então apareceu no local onde João Batista estava Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali na forma física, cumprindo inicialmente aquilo que Deus Pai o enviou a fazer. E então Jesus Cristo disse para João Batista: olha, convém que eu seja batizado por você. João Batista, sabendo quem Jesus Cristo era, o Salvador do mundo, ele disse: não, Senhor, eu não sou digno de te batizar, eu não sou digno de carregar a sandália dos teus pés. Porém, Jesus Cristo disse: João, nós precisamos cumprir toda a palavra, que assim seja neste momento. Então, João Batista batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. E quando Jesus foi batizado, algo glorioso aconteceu. Jesus Cristo viu descendo sobre ele o Espírito de Deus como uma pomba. O Espírito Santo veio sobre Jesus, e para que a gente entendesse a coisa sobrenatural que aconteceu ali, a Bíblia nos relata, nos dá este significado, essa metáfora, essa imagem para a gente conseguir imaginar como uma pomba descendo sobre Jesus Cristo. Tia Débora era uma pomba mesmo? Não, essa é só uma imagem para a gente entender que o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre a vida de Jesus naquele momento. E logo após Jesus ter visto o Espírito Santo descendo sobre a vida dele, todos puderam ouvir uma voz dos céus dizendo, onde o Deus Pai dizia para Jesus Cristo: ah, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Criança, presta atenção no que tia Débora está te dizendo. Neste momento, no batismo de Jesus Cristo por João Batista no Rio Jordão, a Trindade estava presente. Jesus Cristo, Deus Filho, o Verbo encarnado, estava sendo batizado. Deus Pai deixava claro, a sua voz gritava que Jesus Cristo era o Filho amado dele, e o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de Jesus naquele momento e o comissionando, o preparando para viver o seu ministério aqui na terra, porque Jesus Cristo estava na forma humana. Então, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é igual a Jesus Cristo, é igual ao Deus Pai. Lembra que nós aprendemos aqui, ó, assim como Jesus e Deus Pai é onisciente, é onipotente, é onipresente e é eterno, o Espírito Santo também é. O Espírito Santo também sabe de todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que Ele sabe de tudo. Ele sonda todas as coisas. O Espírito Santo sabe o que passa na sua mente. Ele sabe quais são os seus problemas, os seus medos. O Espírito Santo é onipotente. Lá na criação,
Ele estava atuando e fazendo que tudo viesse à existência. O Espírito Santo também é onipresente. Ah, criança, um dia, Davi, escrevendo o Salmo 139, fez uma pergunta: de onde, aonde eu poderei me esconder do teu Espírito? Não podemos nos esconder do Espírito Santo, porque ele está presente em todos os lugares. E o Espírito Santo é eterno. Antes mesmo da criação, ele sempre existia, ele já existia. É muito importante que isso fique no profundo do seu coração. O Espírito Santo é Deus. Não se esqueça, o Espírito Santo é Deus e ele compartilha da mesma essência, do mesmo poder, do mesmo propósito que Deus Pai e Deus Filho Jesus Cristo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele é eterno. Ele é esse amigo poderoso que hoje mora no nosso coração. Sim, o Espírito Santo está aí onde você está neste momento. Ele fez do seu coração a sua morada. Ele está aqui para nos ajudar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos ensinar sobre Jesus, para nos ensinar sobre Deus, para nos guiar nos caminhos do Senhor, para nos preparar e morarmos nas mansões celestiais quando Jesus Cristo vier nos buscar. Nunca se esqueça, o Espírito Santo mora dentro de você e ele apenas precisa que você dê liberdade e ele irá te conduzir nos caminhos que o Senhor tem preparado para você. Nós servimos somente um Deus. Assim como a tia Débora trouxe aqui para você, olha o que a tia Débora trouxe aqui para você. Isso aqui se chama um catavento, certo? Isso é um catavento. A tia Débora tá com um catavento, mas aqui tem 3 partezinhas que formam este único catavento. Assim também é o nosso Deus. Ele é somente um Deus único, formado por Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Assim é o nosso Deus também. Criança, eu espero que você tenha aprendido, entendido um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, sobre os atributos dele que são iguais ao que Jesus Cristo, ao que Deus Pai nós aprendemos nas lições anteriores. Não se esqueça da frase que nós aprendemos semana passada: não existe nada que Deus seja que o Espírito Santo também não seja. Ele é tudo que Deus Pai e Jesus Cristo é, mas ele está aqui hoje no nosso coração, nos ajudando a viver os dias aqui na Terra. Eles podem sim, eles agem de maneiras diferentes, mas são um único Deus, com o mesmo propósito, a mesma essência. Um beijo, Deus abençoe a sua vida. Estou sempre à disposição para te sanar as dúvidas. O que nós não pudermos responder na hora, nós iremos buscar respostas, tá bom? É um tema muito desafiador, mas eu creio que pelo menos um pouquinho nós iremos aprender. Deus abençoe. Faz as atividades desta semana e a gente se encontra semana que vem. A paz do Senhor.